Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Vamos falar sobre mais um livro de Alistair McGrath, um dos meus autores favoritos. E o livro desta vez é Deus Não Vai Embora. Este livro é publicado pela editora Cultura Cristã em 2018, mas eu preciso comentar, o livro é originalmente publicado em 2011 em Londres. Portanto, o livro que é Deus Não Vai Embora e tem como subtítulo O Combate ao Neoateísmo, vai estar expondo aqui uma questão assim, de contexto de 10 anos atrás. Por exemplo, em alguns comentários do McGrath aqui, o Christopher Hitchens ainda está vivo. Christopher Hitchens só vai falecer no final de 2011. Então, algumas coisas assim a gente precisa levar em conta que são de 10 anos atrás, né? Nós estamos gravando aqui em 2021. Mas, no mais, vamos lá, vamos vendo os principais pontos mais interessantes aí da obra. Ela é subdividida em 3 partes. Uma delas é o que é o neoateísmo, a parte 2, combatendo o neoateísmo, 3 temas centrais, que daí vão ser questão de violência, de razão e de ciência. E por último, a parte 3, para onde vai o neoateísmo a partir daqui. Vamos lá vendo quais os pontos mais interessantes de cada uma dessas partes do livro. Primeiramente, o capítulo de número 1, então, neoateísmo, como tudo começou. Nesta parte do livro, neste capítulo, ele vai então apresentar cada um dos assim chamados 4 cavaleiros do novo ateísmo, que seriam Sam Harris, Daniel Dennett, Richard Dawkins e Christopher Hitchens. Vamos aí comentar cada um deles então. Sam Harris, primeiramente, ele é um neurocientista norte-americano e ele escreve e lança The End of Faith, que seria assim, o fim da fé, numa tradução literal. No Brasil ele foi lançado como A Morte da Fé. Livro que até onde eu saiba, até onde eu tenha pesquisado, está esgotado, eu não tenho ele em minhas mãos, eu nunca o li. Tá? Dos comentários aqui que o McGrath faz na página 17 é de que suas pontificações parecem abrir a porta àqueles que desejam argumentar que, visto que a religião gera violência e ódio, a doutrina essencial do neoateísmo, né, eles vivem repetindo isso, poderia ser ético matar crentes religiosos com o propósito de tornar o mundo um lugar melhor e mais seguro. Pode parecer que é exagero do McGrath, mas nós já vimos isso se repetir muitas vezes ao longo da história humana, né? O pessoal da União Soviética que o diga, né? Então a gente precisa estar pensando nessas possibilidades também. E segundo McGrath, a obra de Sam Harris pode abrir portas para esse tipo de pensamento. Mas vamos deixar logo Sam Harris e partirmos para Richard Dawkins, segundo McGrath, assim, um dos principais, ou o principal entre os 4, né, o que mais fez sucesso. E uma coisa que me chamou muito a atenção aqui, um comentário do McGrath, é o seguinte: será um ateísta equivalente a Mere Christianity, ou seja, cristianismo puro e simples, de C.S. Lewis? É ele. Eu não comentei, aqui o é ele está se referindo a Deus um Delírio, de Richard Dawkins. É a grande obra dele, então, a que fez ele ganhar esse papel aí como principal expoente do neoateísmo, The God Delusion, no título em inglês, né, e para nós ficou Deus um Delírio daí. Tá? Vamos vendo aí os comentários que o McGrath faz a respeito desse livro. Primeiro, ele declara que a fé é fundamentalmente irracional. Não há nenhuma prova da existência de Deus. Os que acreditam em Deus, portanto, estão fugindo da realidade, procurando consolo no mundo fictício de contos, de fadas. Notem como ele menospreza a fé, né? Como ele ridiculariza a religião. Depois, então, ele vai mencionar novamente sobre o potencial das religiões em causarem violência, né? Algo que o Sam Harris já havia enfatizado bastante. E ele diz, então,
A religião, argumenta Dawkins, tem a capacidade de incitar pessoas, até então inocentes e pacíficas, a pensamentos e comportamentos violentos, especialmente por enganá-las a acreditar que estão servindo a Deus com suas ações. Quanto a isso, então ele vai citar logo em seguida um tal de Michael Sherman, onde ele vai argumentar de que, embora a religião de fato tenha sido responsável por algumas calamidades, por algumas desgraças na humanidade, a gente também não precisa negar isso, mas ela é responsável também por muitas boas obras que Richard Dawkins simplesmente ignora. Sherman falando. No entanto, para cada uma dessas grandes tragédias, há 10.000 atos de bondade pessoal e bem social que não foram registrados. A religião, como todas as instituições sociais de tal profundidade histórica e impacto cultural, não pode ser reduzida a um não ambíguo bem ou mal. E com base então nessa colocação, né, tendo em vista aí essa argumentação de Dawkins e essa refutação do Sherman, então McGrath faz o seu comentário. Né? É muito fácil argumentar que o ateísmo é melhor que o cristianismo. Você apenas precisa ignorar o lado bom do cristianismo e o lado mau do ateísmo. E Dawkins é muito bom em ambos. Né? É muito fácil. Né? A gente ignora tudo que o cristianismo fez de bom, do que cristãos anônimos fazem todos os anos, vivem fazendo, né? A gente ignora tudo isso e também ignora todo o mal perpetrado pelo ateísmo. Né? A gente ignora regimes ateístas que buscaram extirpar a religião de seu país a partir de métodos violentos. Né? E aí, claro, vai parecer que o cristianismo é malvado e o ateísmo é paz e amor. Né? Se torna tudo muito simples. Vamos dando sequência aí. Página 22. Crer em Deus é um subproduto acidental do processo evolutivo. A religião surge como uma falha na detonação de algo útil. E aí o McGrath também comenta sobre esse subproduto acidental. Se a evolução darwiniana é, de fato, um processo aleatório, como podemos falar sobre resultados acidentais ou não intencionais? Dawkins argumenta em vários pontos de seu livro que o mundo natural pode ter aparência de intenção, mas essa aparência de planejamento ou intencionalidade surge da evolução aleatória. No entanto, se Dawkins está certo, seguramente todos os resultados do processo evolutivo são não intencionais. Ou será que ele realmente pensa que a evolução é guiada por algum tipo de mente metafórica que a orienta em direções adequadas, enquanto permite digressões ocasionais e caminhos secundários? Interessante pensar nisso, né? Se Dawkins estiver correto e toda a evolução for então aleatória, não guiada, então simplesmente não há resultados que sejam intencionais. Não é porque nós argumentarmos que a religião é um processo acidental, afinal tudo seria então acidental. Vamos lá. Depois ele vai tratar sobre a ideia do meme, né? O Richard Dawkins é o responsável por esse termo, meme, que hoje a gente usa aí para essas figuras engraçadas da internet que a gente compartilha de modo que elas viralizem. E essa é precisamente a ideia de Richard Dawkins. Um meme é, então, essa transmissão viral de uma informação. E Deus seria, então, um vírus da mente que é transmitido a partir de memes. Mas nós não temos evidências científicas da real existência disto que nós chamamos de meme. Inclusive, já aqui em 2011, quando McGrath escreve o termo meme, esse conceito científico de meme já estava assim em declínio, né? Já não é lá muito aceito na comunidade científica. E ele comenta então: e visto que não há nenhuma evidência de memes, será que isso significa que há um meme que nos leva a acreditar em memes? É verdade, né? A gente precisa seguir a lógica até onde ela nos leva, né? Agora, em seguida, nós vamos falar sobre o Daniel Dennett, que é um filósofo norte-americano. Daniel Dennett é autor do livro Breaking the Spell,
que seria Quebrando o Encanto, é assim que ficou em português. Um livro que, assim como o de Sam Harris, está esgotado até onde eu saiba, até onde eu tenha pesquisado. Também não o tenho aqui em minhas mãos, também não o li. Tá? Segundo McGrath, o Daniel Dennett é, então, dos quatro, assim, o autor mais sem sal, por assim dizer, o mais sem graça. E o único comentário que eu vou fazer, que eu vou ler aqui do McGrath, é de que Dennett apresenta-se em Breaking the Spell como um ousado pioneiro intelectual que oferece provas e argumentos que destruirão a fé. Na realidade, é a paciência, não a fé de seus leitores, que está sendo desafiada pela análise tediosa de Dennett. É só isso aqui que eu vou comentar a respeito do Daniel Dennett. E aí nós vamos para Christopher Hitchens, que na ocasião ainda estava vivo, ele tinha recém-descoberto seu câncer de esôfago, mas que hoje, né, ele já é falecido. E Hitchens, então, ele é autor de God is Not Great, que Deus não é grande, assim que ficou também em português, né, uma tradução bem literal. Como a religião envenena tudo. Este sim, eu tenho em mãos, eu já o li, inclusive há aquele vídeo onde eu comento sobre esta obra em contraposição à do seu irmão Peter Hitchens, né, A Raiva contra Deus, como o ateísmo me levou à fé. É interessante notar, Christopher Hitchens é um dos grandes ateus ou foi, né, um dos grandes ateus aí do neo-ateísmo, mas o seu irmão Peter Hitchens é um cristão que está ali envolvido com apologética, com conservadorismo e coisas assim. Muito interessante isso. Então, em português nós infelizmente só temos Christopher Hitchens. Seria muito bacana se nós tivéssemos também este daqui traduzido para o público geral, né, ter acesso também. Tá? A respeito então do livro, ele é, segundo o McGrath, assim, o autor com mais requinte retórico, digamos assim, é mais rico retoricamente falando. E aí ele diz: God is not great, Deus não é grande, é uma notável peça teatral, caracterizada por seus repentinos aforismos e insultos elegantemente afiados. As falhas no mundo devem ser postas à porta das superstições primitivas que impedem nosso destino racional e científico. Elimine a religião, a qual tem levado apenas à violência, desonestidade intelectual, opressão e divisão social, e o mundo será um lugar melhor. Né? Aquela ideia iluminista, né, de que a gente abolindo então rompendo com o mundo velho, né, com essas coisas ainda que vêm do mundo velho, como a religião, nós teremos então um novo mundo aí muito melhor, né, sem religião, onde as pessoas seriam pacíficas umas com as outras, etc. e tal. Por diversas vezes o novo ateísmo, o neo-ateísmo, ele é acusado, né, de buscar essas coisas assim do iluminismo, coisas que na verdade já estão tanto ultrapassadas, né, um certo atraso intelectualmente falando para os autores aí neo-ateus. Vamos dando sequência à nossa resenha. Vamos para o capítulo de número 2. O que há de novo sobre o neo-ateísmo? Ali ele vai fazer então uma subdivisão em 3 níveis, onde nós teríamos então o ateísmo apático, que seria assim um pouco mais do que um agnosticismo, sabe? Não é que a pessoa crê na inexistência de Deus, ela simplesmente não crê na existência de Deus. Então há uma diferença ali, há uma questão de níveis. Tá? Então ele é assim, um pouco a mais, digamos, do que um agnosticismo. Ele não é tão convicto quanto outras formas de ateísmo. Depois teríamos então o ateísmo comprometido, esse sim, muito mais convicto da inexistência de Deus. E ele menciona aqui: pensam que aqueles que creem em Deus estão errados, mas não tem nenhuma animosidade específica contra eles ou suas ideias. Tendo pouca hostilidade para com a crença ou prática religiosa, eles muitas vezes
ficam felizes em participar de um diálogo e debate construtivos com aqueles que creem em Deus. Esse seria o ateísmo clássico, né? Aquele ateísmo de Bertrand Russell, por um exemplo. E aí vemos o novo ateísmo, então, que é muito mais assim, belicioso, né? Muito mais competitivo, ele precisa demonstrar a inexistência de Deus, precisa ridicularizar a religião e coisas assim, ele é muito mais agressivo, então. E aí o McGrath vai citar um cara chamado Greg Epstein, que eu não conheço, mas que ele é da Universidade de Harvard. E ele diz o seguinte, então: enquanto o ateísmo é a falta de crença em qualquer Deus, o antiteísmo, ele usa aqui o termo antiteísmo, mas se referindo ao novo ateísmo, tá? Seria a mesma coisa. O antiteísmo significa buscar ativamente os piores aspectos da fé em Deus e retratá-los como representativos de todas as religiões. O antiteísmo visa envergonhar e constranger as pessoas, afastando-as da religião, intimidando-as sobre a estupidez da crença em um Deus belicoso. Então essas seriam as distinções entre os ateísmos. E aí ele vai mencionar também nesse capítulo o fato de que esse neo-ateísmo ele é muito mais forte, ele concentra sua força em comunidades online, esse pessoal que só tem coragem de debater na internet, né? Porque daí tem essa tela, né? Esse escudo de tela na frente. Ele coloca aqui uma tabela aí de alguns encontros do novo ateísmo em Londres, com uma participação assim bem modesta. Então a força dele estaria muito mais nas comunidades online. Vamos para o capítulo de número 3, quando a religião dá errado, violência. O próprio Alistair McGrath, assim como o John Lennox, eles crescem na Irlanda do Norte, onde há uma rixa bem significativa entre católicos e protestantes. Então, ambos estão bem cientes de como a religião pode ser motivo para violência por vezes. Tá? E aí na página 61, ele vai dizer o seguinte: o neoateísmo, naturalmente, argumenta que as cosmovisões religiosas oferecem motivações para a violência que não tem paralelo em outros lugares. Para Harris e Hitchens, é óbvio que as crenças religiosas levam diretamente a atentados suicidas. Porém, onde estão as provas disso? Por que eles não se dedicam, primeiramente, aos muitos estudos empíricos sobre o porquê as pessoas são direcionadas para tal ação? E um pouco depois, na página 64, ele continua a argumentação. A história do século XX deixou-nos assustadoramente cientes de como o extremismo político pode causar violência e proporcionar uma leitura deprimente. Nunca na história da humanidade houve tantas pessoas massacradas em nome de tantas ideologias seculares, metanarrativas e visões de progresso. No entanto, todas elas refletem uma ideologia secular pós-religiosa. Seja o quase paganismo do nazismo ou o ateísmo do stalinismo. E por falar no stalinismo, ele vai dar uma boa focada nele. Uma metanarrativa antirreligiosa estava profundamente incorporada na ideologia da União Soviética. O primeiro Estado oficialmente ateu. Seu fundador, Vladimir Lenin, sempre considerou a eliminação intelectual, cultural e física da religião como central para a Revolução Socialista e identificou o ateísmo como um elemento essencial de sua ideologia, muito antes da Revolução Bolchevista de outubro de 1917. Ao estabelecer como a causa revolucionária deveria avançar dentro da Rússia, ele escreveu: nossa propaganda inclui necessariamente a propaganda do ateísmo. Na tentativa de conquistar as pessoas por meio do argumento, Lenin sugeriu que era necessário traduzir e disseminar amplamente a literatura dos iluministas franceses,
ou seja, a Revolução Francesa dando as caras aí novamente, né? E ateus do século XVIII. Vejam só que muitas coisas têm esse potencial de violência, não é uma exclusividade da religião, não, né? Na verdade, boa parte, a grande parte da violência no século XX foi justamente a partir de ideologias pós-religiosas e não religiosas. Nesse mesmo sentido, então, ele continua falando sobre essa possibilidade do surgimento de violência a partir de outras visões não religiosas. Ele escreve: quando uma sociedade rejeita a ideia de Deus, ela tende a transcendentalizar as alternativas seculares, tal como os ideais de liberdade ou igualdade. Bem Revolução Francesa aqui de novo. Surgem cosmovisões que, embora seculares em suas perspectivas, não obstante tornam a forma de um sistema mais ou menos desenvolvido de crenças, mitos, rituais e símbolos, que cria uma aura de sacralidade ao redor de uma entidade que pertence a este mundo e a transforma em um culto e um objeto de adoração e devoção. Na página seguinte, ele continua a argumentação. Todos os ideais divinos, transcendentais, humanos ou forjados são capazes de serem abusivos. Podem se transformar facilmente em um fim que justifica os meios necessários para alcançá-los, incluindo a eliminação de pessoas e ideias consideradas perigosas para a sua sobrevivência ou sucesso. Isso nós verificamos de forma bastante clara nessas ideologias do século XX. Ainda mais porque eles se entendem para além do bem e do mal, né? Se entendem quase como um Übermensch, para usar o termo aqui de Friedrich Nietzsche, onde eles então não estão limitados pela ética e moral judaico-cristã, né? Eles se veem livres para qualquer ato de vilania em nome do futuro utópico, né, de uma sociedade perfeita sem a religião, que seria então, na ideia deles, um lugar mais seguro. Em seguida, McGrath continua. É necessário observar 2 pontos como resposta. Primeiro, as ferozes guerras religiosas do século XVII foram substituídas pelas igualmente cruéis, mas infinitamente mais destrutivas guerras ideológicas e nacionalistas do século XX. A erosão da religião como uma força social na Europa Ocidental não levou à coexistência pacífica imaginada pelos racionalistas mais idealistas do Iluminismo. A Primeira Guerra, como é frequentemente salientado, não tinha dimensão religiosa e mesmo assim foi aquela destruição toda. Segundo, os seres humanos são ótimos em inventar maneiras de distinguirem-se de outros grupos de seres humanos e permitir que essas diferenças gerem conflitos. A religião é uma dessas diferenças, porém há muitas outras. Livre-se da religião e o conflito e a violência simplesmente acharão outras razões para seu surgimento e outros fundamentos para sua justificação, ou seja, faz parte do próprio ser humano essa questão da divisão entre os iguais e os diferentes, e a gente quer fazer guerra com os outros, né? Nós vivemos em um mundo que é caído, né? Nós somos seres caídos. Na verdade, essa própria natureza do ser humano ela está muito mais de acordo então com a perspectiva cristã de queda, né, de pecado original, do que com esse otimismo humanista de que nós teremos assim essa força, essa capacidade de criarmos uma sociedade utópica, pacífica, né, a paz universal e coisas assim, né? Seria ótimo, mas infelizmente a gente precisa ser bem realista quanto a isso, tá? Não é que desejar a guerra, né? É só uma questão de realismo, pessoal, é de conhecer a natureza humana, né? E aí o McGrath também vai mencionar que o darwinismo social, que está por trás aí do nazismo no século XX e tudo mais. Vamos lá, deixe-me ler aqui a citação de McGrath. A ciência tem sido grosseiramente abusada,
testemunham as formas de darwinismo social que surgiram na Alemanha nazista, agora amplamente condenadas como uma abominação, contudo, vistas como progressistas por muitos liberais sociais na época. É interessante mencionar isso. Hoje, para nós, aquilo parece meio chapéu de palha, né? Como é que alguém levava isso a sério? Mas era uma filosofia, uma corrente filosófica amplamente aceita na ocasião. Existia estudos científicos para demonstrar como a raça ariana é superior e, portanto, ela deve prevalecer, né? Já que ela é mais apta à sobrevivência e coisas assim. E o pessoal levava realmente aquilo a sério. Estou perfeitamente preparado para aceitar que essa é uma péssima ciência e não julgar a ciência por suas adulterações. Tanto a ciência como a religião podem gerar monstros, mas não precisam fazê-lo, nem devem também ser julgadas por suas formas patológicas. Aqui ele está usando a ciência então como um exemplo, né? Não é porque a ciência foi utilizada para defender o darwinismo social que a gente vai rejeitar a ciência como um todo. E assim também como a religião, não é porque a religião teve aí ou tem aí os seus problemas que a gente vai rejeitar a religião como um todo. Esse que é a argumentação aqui, o sentido da argumentação de Alistair McGrath. Vamos dando sequência. Capítulo de número 4, razão, a racionalidade das crenças. Um capítulo interessantíssimo. Vamos para a página 74. A maioria dos ateus contemplativos, ou seja, aqueles ateus sérios, né? Não essa militância toda, né? Esse barulhento, os quais estão fora do neoateísmo, admite tanto os limites da razão quanto da racionalidade das perspectivas não ateístas. Então, há dois limites ali que eles estão cientes e que eles respeitam. Eles podem acreditar que seu ateísmo faz mais sentido do que suas alternativas, mas, por certo, não necessariamente dispensarão a crença em Deus como irracional. Então tem assim, um certo respeito, né? Digamos, eu acho que você está errado, eu acho que Deus não existe. Mas não quer dizer que você seja um completo idiota, não quer dizer que você seja um animal semi-racional apenas, né? Como às vezes parece que o Dawkins menospreza dessa forma, né? E os outros neo-ateus também. Vamos para a página 76, onde ele vai fazer aqui então uma subdivisão em três categorias então de convicções humanas, e seriam elas, tá? 1. Aquelas que podem ser estabelecidas por meio da observação empírica, então testadas a partir do método científico. 2. Aquelas que podem ser estabelecidas por meio da dedução lógica, então embora não por empirismo, mas por raciocínio, né? Pela argumentação lógica. E 3. Aquelas que não podem ser provadas por nenhuma dessas maneiras. E nós acreditamos nas três formas, nós temos convicções que se estabelecem nos três níveis. Um exemplo é aquele que Alvin Plantinga vai tratar sobre a existência de outras mentes. Nós não conseguimos saber com certeza que você que está assistindo realmente tem uma mente. Você não sabe se eu realmente tenho uma mente. Talvez nós estejamos amarrados em um hospício, talvez nós... tudo que existe é apenas a nossa mente que está inventando coisas. E como é que a gente vai provar o oposto? A gente simplesmente aceita que você tem uma mente, que eu tenho uma mente, que o meu vizinho tem, que nós temos outras mentes. Nós aceitamos a validade das nossas próprias faculdades cognitivas ao conhecer o mundo exterior à nossa própria mente. O neoateísmo se recusa a confrontar a verdade inconveniente de que toda cosmovisão, quer seja religiosa, quer seja secular, ultrapassa o que a razão ou a ciência podem provar. As coisas são assim. As questões fundamentais sobre valor e significado não desaparecerão. O neoateísmo e o cristianismo representam e se apoiam em convicções. Ambos são baseados no que sabem que não pode ser provado, no entanto, asseguram ser digno de confiança.
Como tem sido frequentemente apontado, é assim que as cosmovisões e os sistemas de crenças, sejam religiosas, sejam seculares, funcionam. Nesse mesmo sentido, nós vamos para a página 78, ainda no mesmo assunto, tá? A lógica humana pode ser racionalmente adequada, mas é existencialmente deficiente. A fé declara que há mais vida para além desta. Ela não contradiz a razão, mas a transcende. Ela vai ainda para além um pouco da razão. Aí, na página 80, o Alistair McGrath vai comentar aqui sobre o neoateísmo, tantas e tantas vezes colocar Deus como o culpado pelas mazelas do mundo, né? Pelo mal e sofrimento que a humanidade já experimentou aí ao longo de todo esse tempo que nós estamos aí ocupando esse pálido ponto azul no espaço. E aí ele diz o seguinte: tudo o que há de errado com o mundo, ele nos assegura, Richard Dawkins, pode ser imputado a Deus. Porém, se Deus é uma invenção, um personagem de ficção, então a culpa deve ser colocada firme e inequivocadamente às portas dos idealizadores humanos de Deus. Não foi Deus quem deu início ou efetuou o Holocausto, foram seres humanos no século XX, supostamente no apogeu de sua racionalidade e moralidade. E o neoateísmo precisa se acostumar com isso e começar a fazer alguns ajustes. Né? É muito fácil a gente imputar a Deus a culpa por todas as mazelas quando a gente, na verdade, nem acredita na existência dele. Né? Se torna uma coisa até bastante autocontraditório. Né? Página 82. Ao ler Hitchens e Dawkins, algumas vezes me pergunto se eles realmente prefeririam que Deus existisse. Sua raiva feroz e sua ladainha de reclamações seriam então dirigidas contra um ser real, que poderia ser arrastado diante de seus acusadores e responsabilizado. Se a ferocidade de alguns escritores e blogueiros neoateístas fosse seguida, Deus provavelmente seria linchado. Pensando bem, já não aconteceu uma vez? Deus pode ser o bode expiatório de todas as coisas erradas da sociedade. E isso permite que algumas pessoas se sintam melhor a respeito de si mesmas. Porém, se não há Deus, os holofotes da culpa se deslocam implacavelmente para nós, seres humanos. Né? Nós, então, é que somos responsáveis por todas as catástrofes morais que nós cometemos aí ao longo da história. A história humana, ela é manchada por sangue, lágrimas e suor, parafraseando Winston Churchill. Vamos voltar ao interessantíssimo assunto da validade da nossa razão. Alguns retrucaram que a razão em si poderia demonstrar a sua própria autoridade. Porém, para os críticos, isso não foi convincente. Era, sem dúvida, essa defesa da autoridade da razão humana, em última análise, circular e parasitária, pressupondo e dependendo de suas próprias conclusões. Se houvesse uma falha nos processos do raciocínio humano, a própria razão não seria capaz de detectá-la. Interessantíssimo isso, nós dependemos da validade da razão para tentar compreender, para tentar caçar alguma falha nessa razão, né? O que seria contraditório. Estaríamos bloqueados em padrões de pensamento não confiáveis, sem meios de escapar. Alguns dizem que o racionalismo o liberta. Almas mais sábias sugerem que ele tem a capacidade de enganar e aprisionar. E aí, em seguida, ainda a respeito disso, ele vai mencionar um matemático alemão chamado Kurt Gödel. E ele também vai falar a respeito da validade das nossas faculdades cognitivas, da nossa razão. Como pode uma pessoa que opera dentro de um sistema de crenças, incluindo crenças sobre crenças, sair fora desse sistema para determinar se esse sistema é racional?
Se todo o sistema se torna infectado de loucura, inclusive as próprias regras com as quais você raciocina, então como você poderia inferir seu caminho para fora da loucura? É um argumento circular, acaba se tornando, né? A gente pressupõe a validade da nossa razão. Vamos dando aí sequência. Logo depois, na página seguinte, ele vai mencionar então três autores do passado, né? Seriam Karl Marx, Charles Darwin e Sigmund Freud. Eu só vou comentar aqui o Karl Marx e o Charles Darwin, tá? Que eles também vão tratar aí a respeito então da racionalidade, dos seus limites, etc. e tal. Sigmund Freud eu só não vou comentar porque a gente já falou bastante dele em várias ocasiões e na escrita aqui do McGrath, nesse ponto eu simplesmente não sublinhei nada, tá? O neoateísmo, Karl Marx aqui, o neoateísmo destaca que Marx e seus seguidores declararam que Deus é uma construção social, refletindo a alienação social humana. Todavia, por conveniência, prefere ignorar que a abordagem de Marx é de escopo universal e que, se ele está certo, todas as nossas ideias são moldadas secretamente por nossos contextos, incluindo o ateísmo. Serra o galho onde eles próprios estão sentados. Vamos depois para Charles Darwin. Se o darwinismo é, de fato, o ácido universal que Daniel Dennett proclama ser, ele deve ter permissão para corroer as próprias ideias, não apenas as dos outros. A seleção natural acontece para a verdade ou para a sobrevivência, né? A gente sabe que a partir da ideia de darwinismo, né, a sobrevivência do mais apto, os seres vivos se adaptam tendo em vista a sobrevivência e não a obtenção de verdade, o que dirá de verdades morais, de valores e coisas assim. Então nós não teríamos permissão, por assim dizer, para confiarmos plenamente nas nossas faculdades mentais, né? E o Darwin, ele é sempre um tanto ressabiado, se ele pode mesmo confiar na mente de um primata, né, um pouco mais avançado, que seríamos nós, o Homo sapiens. Vamos para o capítulo de número 5, uma questão de prova, science, ciência. E aí ele vai mencionar aqui o cientificismo, na página 100. A palavra difícil de manusear, cientificismo, muitas vezes camuflada como imperialismo científico, é usada agora para se referir ao conceito de que a ciência pode resolver todos os nossos problemas, explicar a natureza humana ou dizer-nos o que é moralmente bom. Ela alega que tudo o que é conhecido ou pode ser conhecido é passível de verificação ou falsificação, usando-se do método científico. Tudo que não possa ser provado ou falsificado dessa maneira deve ser considerado, na melhor das hipóteses, uma mera opinião ou crença particular e, na pior, ilusão ou fantasia. Que eu saiba, poucos cientistas naturais adotam o imperialismo científico, né? Basicamente esses neoateístas que ainda acham que a ciência realmente é capaz de explicar absolutamente tudo, né? Eu fiz inclusive a resenha do John Lennox, né? A ciência pode explicar tudo, né? Em um lançamento agora de 2021 você pode dar uma conferida aí no Teofilia. Um exemplo de cientificismo seria o próprio Sam Harris, onde ele tem um livro onde ele argumenta de que a ciência seria capaz de dar essas respostas morais, né? A gente saberia o que é certo e errado a partir do método científico. Vamos seguindo aqui. A religião se envolve com questões que estão além do escopo do método científico, tais como a existência de Deus, o significado da vida e a natureza dos valores. Óbvio, isso não quer dizer que, por não estar dentro do escopo do método científico, esteja fora do escopo da discussão racional também, né? A gente precisa comentar isso. Vamos para a página 102. O neoateísmo vê a ciência como um tipo de superentrada intelectual de mão única para o ateísmo.
ela não é. A ciência pode ter um eco no ateísmo exatamente como pode sintonizar-se com a fé cristã. Ela pode certamente desafiar algumas abordagens religiosas que alegam oferecer um conceito científico das coisas. Mas, em si mesma e do seu próprio método, a ciência é teisticamente neutra, a menos que ela abandone o método científico e se desvie para o mundo mais especulativo da metafísica, então. E aí, logo em seguida, ele vai tratar então sobre essa teoria da guerra entre ciência e religião, né, de que elas estariam se degladiando desde sempre, né, e coisas assim. A percepção de que a ciência e a religião estavam em guerra entre si não era, como alguns escritores, né, ou ateístas parecem pensar, o resultado dos debates darwinianos. Ela surgiu, na verdade, no final do século XIX, mediante os trabalhos populares polêmicos como History of the Conflict Between Religion and Science, de John Trapper, e History of the Warfare of Science with Theology, de Andrew White. Por meio da manipulação perspicaz da evidência histórica, esses livros apaixonados retrataram nobres, objetivos e heróicos cientistas como vítimas, lutando para defender a verdade contra o odioso, manipulador e repressivo clero católico, né? E hoje nenhum historiador sério ainda leva em conta aí o Dickson e o White, né? A gente sabe que eles inventaram muita coisa ali, coisa do iluminismo, né? É típico do iluminismo, do iluminista querer retratar a Idade Média como a Era das Trevas em contraposição contra nós que estaríamos agora então na Idade da Luz. E aí ele vai voltar para o stalinismo, como a ciência também foi um método de propaganda comunista. Vamos lá. No final, a abordagem de Stalin não funcionou. A crença em Deus ainda estava desenfreada na União Soviética quando ele morreu em 1953, forçando o Partido Comunista a começar um programa agressivo de doutrinação no ano seguinte, decretando que o ensino das matérias escolares, ou seja, história, literatura, ciências naturais, física, química, etc., deveria ser saturado de ateísmo. Os manuais escolares soviéticos afirmavam repetidamente a maldade da religião por meio de slogans animados como "a religião é um reflexo fanático e perverso do mundo", ou "a religião tornou-se o meio de escravização espiritual das massas". No entanto, tudo que esse programa socialmente manipulador, usando a ciência como uma arma contra a religião, conseguiu foi estabelecer os fundamentos para um grande renascimento da crença em Deus depois do colapso da União Soviética na década de 1990. Eu gosto daquela citação do Alvin Plantinga, onde ele diz que há no ser humano esse anseio por Deus enraizado, né, e que 70 anos de militância, de tentativas soviéticas de extirpar a religião de lá demonstram ser verdadeiro, né? Porque eles não conseguiram extirpar, mesmo por meio aí de uma violência bem brutal. Um pouquinho depois, então, ele vai mencionar que um antigo debate entre Bertrand Russell, né, um ateu aí do século XX, do século XX, e Frederick Copleston, também do século XX, um pouco mais novo ainda do que o Bertrand Russell. E vai mencionar a questão do Big Bang. O Copleston tentou argumentar em referência ao início do universo, né? Só que nós estamos falando de século XX, onde as evidências ainda estavam se desenvolvendo, né? Ainda estavam vindo à tona. E o Bertrand Russell simplesmente tirou o corpo fora e falou que o universo está aí desde sempre, isso é tudo, a gente não precisa se preocupar com isso. O Big Bang, embora essa ideia tenha encontrado resistência feroz
da parte de alguns cientistas ateus da época, como o astrofísico Fred Hoyle, que é inclusive o responsável pelo termo Big Bang. Ele vai apelidar a ideia de Big Bang assim de forma a satirizá-la, né, de forma pejorativa, vai dar esse apelido, que acabou pegando, né? Que estava preocupado que isso soasse como religioso. Felizmente, esse preconceito foi esmagado pela evidência a seu favor. E é um fato inegável que a nova compreensão sobre a origem do universo tenha forte sintonia com a doutrina cristã da criação. Sim, evidências científicas de que de fato o universo começou a existir, assim como o cristianismo desde sempre já vem falando, né, que criou Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? O universo não é eterno, ele tem um início. E aí houve um outro debate, então, de William Lane Craig contra o Anthony Flew, numa espécie de comemoração desse debate do Russell com o Compton. É interessante notar que, na ocasião, Anthony Flew era ateu, mas o próprio Flew, mais tarde, vai se tornar pelo menos um deísta, né? Se não teísta, e acredita pelo menos que há um Deus, mesmo que ele talvez não interfira no mundo, ele não se revele a nós a partir das escrituras ou coisa assim, mas ele admite que, poxa vida, deve realmente existir alguém aí que traz à existência o universo, que ordena a vida. A questão da complexidade genética também é um fator importante para o convencimento de Anthony Flew. E ele vai escrever um livro, então, que no Brasil ficou como Um Ateu Garante Deus Existe, mas que é um livro que está esgotado. Eu comprei na versão em inglês, né? There is a God. How the world's most notorious atheism changed his mind. Então, como o mais notório ateísta do mundo mudou a sua mente. Um livro muito interessante, eu acredito. Eu não o li ainda, mas o pessoal fala muito bem dele. Eu tenho curiosidade de ler o quanto antes. Este outro do Peter Hitchens eu li. Bom, eu fiz o vídeo, já comentei ele, né? Vamos dando sequência. Ainda nesse mesmo capítulo, né, sobre ciência, página 109. Limitar alguém ao que a razão e a ciência podem provar é meramente deslizar sobre a superfície da realidade e deixar de descobrir as profundezas ocultas sobre ela, né? A gente acaba se contentando com muito pouco de toda a plenitude da realidade, né? Com toda a plenitude do que nós podemos conhecer, não apenas a partir do método científico, a partir da argumentação lógica e racional, e enfim, né? Há muito mais coisas por aí. E em seguida ele vai mencionar que um debate que houve entre o Richard Dawkins e John Lennox, que ocorreu lá em Alabama, nos Estados Unidos, em 2007. Desculpa. É um comentário muito interessante, ó. Eles ficaram perturbados com a destreza argumentativa de Lennox, e claramente em choque por as ideias centrais do neoateísmo terem sido desafiadas com tanto sucesso em suas bases racionais e científicas. Porém, de modo mais significativo, alguns começaram a perceber que a razão e a ciência podem, na verdade, apontar mais na direção de Deus do que na do ateísmo. Os militantes neoateístas consideravam como aliados confiáveis poderiam se tornar traidores. John Lennox realmente é um mestre nessa arte argumentativa, né? Eu gosto muito de ouvi-lo, né, as suas palestras ou de ler os seus escritos. Prova disso é que boa parte dos livros aí que nós temos resenha é de autoria do John Lennox. Agora nós vamos pular para o capítulo de número 7. Deus não vai embora, além do neoateísmo. Então é o capítulo que dá o título ao livro, né? E eu só vou fazer um comentário que está lá na página 119 a respeito dessa nossa ânsia humana por sentido, significado, propósito e etc. Lançando mão de uma imagem do poeta do Renascimento Francis Carlisle,
nossa alma é como uma agulha de ferro atraída para o polo magnético de Deus. Deus não pode ser eliminado da vida humana mais do que nosso anseio por justiça ou nosso desejo profundo de tornar este mundo um lugar melhor. Temos um instinto caseiro justamente porque é um lar para retornarmos. Esse é um dos grandes temas do Novo Testamento. Fomos criados com um anseio inerente por Deus, tão celebremente expresso na oração de Santo Agostinho. Fizeste-nos para ti e nosso coração está inquieto enquanto não descansar em ti. Essa oração se encontra nas suas confissões, né? Uma das razões por que o cristianismo faz um apelo tão poderoso à humanidade é sua habilidade em dar sentido à nossa existência. Um livro interessantíssimo. McGrath é sempre muito interessante, embora em alguns livros ele seja um tanto difícil de acompanhar, mas nesse aqui ele é bem claro, bem sucinto, é uma leitura muito agradável. Um livro curto também, leitura rápida. Pessoal, eu fico por aqui com os meus comentários e até a próxima resenha. Falou!